Mad God. Hoje vamos de um título mais alternativo, só que é um longa-metragem de animação stop motion dirigido pelo Phil Tippett. Será que presta? Vamos para a sinopse do IMDb. Um campanário de mergulho corroído desce no meio de uma cidade em ruínas e o assassino emerge dela para explorar um labirinto de paisagens estranhas habitadas por habitantes monstruosos. Essa sinopse está com cara de Google Tradutor. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Quando eu soube que o Phil Tippett tinha feito um longa-metragem de animação stop motion, é claro que eu queria ver isso. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Phil Tippett é um técnico de efeitos especiais, ele é das antigas, ele tem um currículo invejável. Ele trabalhou no stop motion de Guerra nas Estrelas, de Império Contra-Ataca, de Howard o Super-Herói, de vários filmes dessa época. Ele fez o boneco Ed do 209 do Robocop. E ele chegou a ganhar o Oscar de melhores efeitos especiais pelo Jurassic Park. Eu gosto de stop motion, eu gosto do trabalho do cara, claro que eu quero ver o filme. Phil Tippett demorou mais de 30 anos para fazer esse filme. Segundo o IMDb, foi entre 1987 e 2020. Ele pegava alunos que queriam experiência e pegava esse pessoal para trabalhar aos sábados. Segundo o IMDb, tem uma cena onde aparecem pilhas de soldados mortos e ele pegou milhares de bonequinhos de soldados e ele derreteu os bonequinhos soldados para fazer esse cenário, para fazer essa cena. E segundo o IMDb, era uma equipe de 6 pessoas que demorou 3 anos para terminar essa cena. Ainda segundo o IMDb, ele começou o projeto no fim dos anos 80, mas ele chegou a parar, chegou a desistir do projeto em 93, depois de fazer Jurassic Park, porque ele pensou, com o CGI de hoje, as pessoas vão parar de usar stop motion. Stop motion não vai ter mais espaço no cinema. E acabou que um tempo depois ele voltou atrás nessa decisão e ele abriu um Kickstarter para ajudar ele a seguir com o projeto. E o resultado? Eu queria gostar de Mad God, mas o visual é impressionante. Várias cenas enchem os olhos, mas o filme vai rolando e nada acontece. Quer dizer, nada acontece não, muita coisa acontece, mas nada com sentido acontece. Tem um monte de coisas com simbolismos, com coisas que devem ter um monte de significados, mas o espectador que não tem um manual de instruções ao lado não vai conseguir entender esses significados todos. E o fato de não ter diálogos não ajuda. Como eu não estava entendendo nada, deu meia hora de filme bonito, filme legal, bem filmado, coisas legais de ver, mas deu meia hora eu cansei. E o filme tem 1h23, ou seja, virou uma experiência torturante chegar até o fim. Ainda tem um problema, pelo menos para mim. Mad God é de 2021, mas eu só consegui ver agora, em 2024. O Pinóquio do Guilherme Del Toro é de 2022 e foi lançado na época pela Netflix, ou seja, todo mundo viu. E o Pinóquio do Del Toro é melhor do que Mad God em todos os aspectos. A animação do Pinóquio, se a animação do Mad God enche os olhos, a animação do Pinóquio enche mais ainda. É mais embasbacante ainda, porque a animação do Pinóquio para mim, é o topo do que você consegue fazer com um stop motion. Eu nunca vi nada do nível do Pinóquio do Del Toro. E além disso, a história é uma história boa, é uma história envolvente, é uma história que pega aquela história do Pinóquio que todo mundo conhece da Disney e muda alguns aspectos e a história fica melhor ainda. Ou seja, o Del Toro ele fez um stop motion tão bom que quando você vê algum outro stop motion, a comparação é inevitável. E acabou que essa comparação veio na minha cabeça e isso ainda piorou um pouquinho em Mad God. Pena, porque o trabalho é belíssimo. A gente segue um personagem que eu não entendi exatamente o que é, porque ele não é humano, mas também não interessa o que é aquele personagem. Ele está descendo por paisagens bizarras e por cenários bizarros e vendo personagens bizarros. E tem muita coisa esquisita no filme, mas é tudo bizarro e esquisito, mas tudo muito bem feito. O filme tem muita violência, tem muitos bonequinhos que morrem ao longo do filme. O filme tem muito gore, inclusive tem cenas que usam fluidos corporais, tem cenas nojentas.
Quase tudo é stop motion. Tem algumas cenas no meio do filme que são com atores. O ator principal é o Alex Cox, que ele era diretor de filmes cultuados nos anos 80. Ele foi diretor de Happy Man e Sid and Nancy. Mas, infelizmente, o resultado final ficou muito chato. Eu reconheço o trabalho que o Phil Tippett teve para fazer isso. Eu reconheço mais de 30 anos no projeto e um projeto bem feito, um visual bonito, mas do jeito que ficou mais parecendo um catálogo de efeitos especiais. O que o cara pode fazer com efeitos especiais? Ficou um filme chato. Esse é um daqueles filmes que eu acho que devia ser relançado com uma narração em off para situar o espectador do que está acontecendo. Eu sei que normalmente o cinema prefere não usar isso porque prefere deixar o espectador interpretar do jeito dele. E eu concordo com isso. Acho que a maior parte dos casos você não precisa ter uma narração em off. Deixa o espectador ver aquilo e sentir aquilo. Deixa o cineasta ele expressar o que ele quer através da imagem, não através de uma narração explicando é isso aqui que eu quero. Isso aí é você, o que dizem por aí, é quando você menospreza a inteligência do seu espectador, porque o seu espectador não vai entender, então você precisa explicar para ele. Mas em alguns casos, como Mad God, precisa explicar o que está acontecendo, porque é tudo muito abstrato e tem tudo muito simbolismo por aí que, desculpa, não consegui entender. Pena, eu queria ter gostado. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você já viu o Mad God? Ele foi lançado pela Shudder, o que significa que é mais fácil de se encontrar, apesar da Shudder ser um streaming que também pouca gente tem acesso. Mas fica a dica, se você gostar de animação stop motion, é um filme que precisa ser visto. É um filme que é chato, é difícil chegar até o fim, mas é um filme que o visual dele vale ser visto. Então fica a dica, procura ele por aí na Shudder ou em meios alternativos e depois que você ver, escreve o que você achou aqui, que eu vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!